Para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, Amém. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, primeiro livro das crônicas, no capítulo 28, e nós vamos ler o verso 9 deste capítulo. Eu quero trazer uma reflexão a respeito desse texto ao nosso coração nesta noite. O primeiro livro das crônicas, capítulo 28, verso 9. Assim está escrito na palavra do Senhor: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Eu quero, neste momento que nós estamos atravessando uma turbulência causada pela epidemia oriunda da China e que tem afetado vários países da Europa, já está nos Estados Unidos e também no Brasil, e deve estar também em outros países da América do Sul, América Latina, e que tem causado uma convulsão social mais emocional e psicológica do que física propriamente dita. Nós temos observado que o avanço dessa enfermidade tem inquietado a todos, a sociedade como um todo. Todas as pessoas estão afetadas por isso. Mas, nesse momento de consternação social, nós temos que ter um equilíbrio emocional. Nós temos que ter um controle, não só das emoções, mas dos nossos pensamentos com respeito àquilo que está acontecendo e sob a autoridade e poder de Deus, porque não há nada que aconteça ao homem que não seja permissão de Deus. Há algumas coisas que Deus permite e outras que Deus determina que assim o seja. Entendemos que o que está acontecendo é permissão de Deus. Por isso nós nos colocamos diante de Deus e clamamos as misericórdias do Senhor para que Ele venha com a sua mão de poder, com a sua mão de glória e nos socorra nesse momento. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o texto lido. Aqui nós temos a história de Davi encerrando a sua carreira como monarca de Israel e já constituindo o seu filho Salomão rei em seu lugar. Israel havia passado 40 anos sob a regência de Davi. Ele, como governante, como monarca, como responsável pela liderança do povo de Israel, para conduzir o rebanho do Senhor, como muitas vezes é dito na palavra, ele se esforçou em cumprir toda a vontade de Deus. Entendemos de que mesmo aqueles que se esforçam para cumprir a vontade de Deus estão sujeitos a erros. E às vezes nós somos muito cutucados, somos às vezes questionados, somos às vezes indagados, às vezes até julgados mais pelos nossos erros do que pelos nossos acertos. A Bíblia nos registra os desacertos de Davi como uma lição e exortação para as nossas vidas, para que não caiamos nos mesmos erros que ele caiu. E é interessante que ele mesmo, como homem, reconhece a sua fragilidade, a sua incipiência, a sua fraqueza e se humilha diante de Deus e busca o perdão de Deus e é aceito diante de Deus. Por isso, o mais importante é nós vermos os acertos de Davi, porque ele é, segundo a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Amém. E por isso nós podemos
tirar lições da vida desse homem para cada um de nós, para vivermos uma vida que realmente glorifique a Deus. Pois bem, ele já havia construído o seu reinado, já havia trazido paz ao povo, já havia estabelecido diversas diretrizes e orientações ao povo, constituído toda a estrutura de governo daquele país, e já no finalzinho da sua vida, ele então chama o seu filho Salomão, a quem Deus havia dirigido e orientado para que fosse constituído rei em seu lugar, e ele então, após ter dado a Salomão diversas instruções a respeito daquilo que ele deveria prover para o reino que ele estava prestes a assumir, ele dá essa importante orientação, e eu quero chamar a sua atenção para esta orientação. Davi falou muitas coisas para Salomão, ele deu diversas orientações, instruções, estratégias, ele orientou o seu filho quanto à maneira de ele iniciar o seu governo, como ele deveria lidar com situações adversas, até mesmo com seus inimigos. Mas o mais importante é o que nós acabamos de ler, e é isso que eu gostaria de refletir com você nesta noite. E eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta para nós podermos entender um pouco daquilo que está na palavra do Senhor, porque serve para você, serve para mim, serve para nós que somos pais, que somos filhos também, porque temos ainda os nossos pais vivos. Eu tenho a minha mãe viva. Quem sabe você que está aí nos ouvindo tem os seus pais vivos, ou só a sua mãe, ou só o seu pai. O importante é que, como filhos ou como pais, nós entendamos o que é que Deus está falando através da boca do seu servo Davi, quando ele dá uma orientação para o seu filho Salomão. O texto começa dizendo o seguinte: "E tu, meu filho Salomão". Aqui nos mostra primeiramente uma conversa em particular. Se tem uma coisa que é importante no relacionamento entre pais e filhos, é uma conversa em particular. Nós estamos vivendo momentos difíceis, saindo de outras turbulências que ficaram para trás, mas que ainda têm resquícios sobre a sociedade, que foi justamente a disseminação de ideologias, de filosofias e de outros ensinamentos que visavam destruir o núcleo principal da sociedade, que é a família. E muitos pais haviam perdido o controle de sua casa, dos seus filhos. Muitos pais haviam perdido a sua família ao longo desse período que antecedeu o que nós estamos vivendo nesse momento, por não atentarem para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E falo isso não somente para nós que somos evangélicos, mas para todos que são pais, para todos que têm filhos, porque isso diz respeito à família, e a família, ela foi constituída por Deus. Não existe sociedade sem família. Todas as nações da terra, elas são constituídas a partir deste núcleo central que é a família. Mesmo os regimes totalitários, os regimes comunistas ou socialistas, não importa qual regime que é, não existe nação sem ser constituída pela família. Portanto, o que nós estamos falando aqui diz respeito a você, pai, mãe, diz respeito a você, filho, que um dia vai constituir a sua família. E o texto então mostra que Davi chama Salomão numa conversa pessoal, numa conversa particular. É necessário que a gente tenha disposição, tenha coragem de abrir o diálogo com os filhos e de mostrar que nós não somos muitas vezes aquilo que os nossos filhos pensam. E aqui digo, às vezes os filhos nos pensam coisas que vão além das expectativas, acham que os pais são super-heróis, ou às vezes eles acham que os pais não sabem nada, que os pais são ultrapassados, que os pais são de outra geração e, portanto, não estão sintonizados com essa geração conectada. Mas eu digo isso ao contrário. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos com os nossos filhos o que realmente está no nosso coração, nós quebramos uma barreira de relacionamento. Nós abrimos a possibilidade
de estabelecer uma comunicação clara, aberta, direta, com o coração dos nossos filhos, e os nossos filhos passam a nos conhecer. E Salomão está abrindo o coração dele para Davi está abrindo o seu coração para o seu filho Salomão. E nesse sentido, ele chama o filho a uma reflexão, a uma tomada de posição que me faz pensar a respeito do exemplo de Davi como pai. Historicamente, nós vemos que Davi não foi um bom pai. Ele teve muitos problemas familiares, ele teve muitas dificuldades, ele enfrentou muitas situações difíceis na sua casa, na sua família, com seus filhos, até mesmo com as suas esposas. Teve várias esposas, a lei na época permitia, ou o costume da época permitia, não a lei. Mas perceba o seguinte: o que está sendo tratado aqui não era apenas uma questão de relacionamento familiar, era muito mais do que isso. Porque às vezes nós enfrentamos dificuldades no nosso relacionamento com a esposa, com o marido, enfrentamos dificuldades com os nossos filhos, com os nossos parentes, e perdemos a oportunidade de resolver as coisas à luz da palavra de Deus. E por isso nós devemos ser humildes diante do Senhor e buscarmos sabedoria da parte de Deus para entender o que Deus tem de instrução para os nossos corações, de como nós vamos enfrentar determinadas situações da nossa vida. E Davi sabia que o desafio que Salomão enfrentaria era gigante, era uma coisa que estava além da sua própria capacidade. Isso está dentro do contexto desse verso lido. Se você depois tiver a oportunidade, leia para você entender aquilo que nós estamos tratando aqui. Mas Davi não teve nenhum descuido com respeito à importância de transmitir ao seu filho aquilo que ele havia vivido de relacionamento com o próprio Deus. E aí que ele chama então o seu filho e diga: conhece o Deus de teu pai. Irmãos, que coisa séria, que afirmação categórica, que declaração que mexe com o coração. Você teria coragem de dizer para o seu filho, para a sua filha: conhece o Deus de teu pai? É uma pergunta que nós devemos responder no nosso coração. Davi sabia o que ele estava dizendo. Apesar de ele ter enfrentado tudo o que ele enfrentou, das suas dificuldades e lutas, das suas tribulações familiares, de uma coisa ele tinha certeza: ele nunca havia deixado de buscar o Senhor seu Deus. E por isso ele estava apto a dizer para Salomão: conhece o Deus de teu pai. Afirmar isso, recomendar isso, instruir o filho a fazer isto, é a mesma coisa que dizer: lembra da vida do seu pai durante toda a sua jornada de convivência juntos, ou de momentos difíceis, de momentos bons, de momentos alegres ou tristes, não importa, de conflitos ou de momentos de paz. Qual foi o seu comportamento em relação ao seu Deus diante dos seus filhos? Se você pegar a história de Davi, você vai ver que ele não foi um bom pai, mas ele foi um bom servo de Deus. E ele sempre soube se apegar a Deus para vencer até os seus momentos mais difíceis. E ele então acrescenta dizendo: e serve-o. Para você mandar alguém fazer algo, e essa pessoa reconhecer que o que você está falando é importante e aceitar o que você está dizendo, ela tem que ver em você o exemplo. E Salomão certamente viu o exemplo do seu pai, um exemplo de um verdadeiro servo de Deus, que mantinha um relacionamento com Deus, que tinha uma comunhão com Deus, que tinha o coração aberto diante de Deus, que sabia quem era o seu Deus. É aqui que nós entendemos a importância de nós como pais assumimos a responsabilidade de transmitirmos aos nossos filhos, a geração que está nesse momento vivendo, e eu acrescento, eu já estou vendo a minha segunda geração,
Os meus filhos estão aí, já estão os meus netos também. A Regiane já tem a sua primeira netinha, não é? E nós interagimos com a menina, que é uma graça, não é? Interajo com meus netinhos, que também são joias preciosas. E a minha oração e a minha preocupação é que aquilo que eu vivi diante de Deus seja um testemunho para os meus filhos, para que eles também transmitam aos seus filhos aquilo que verdadeiramente eles devem transmitir, que é a vida, o testemunho, o modo de viver, a fé em Deus, para que quando vierem as dificuldades da vida, eles tenham uma fé robusta, com a qual possam se escudar contra todos os dardos inflamados do maligno. E Davi ainda acrescenta um outro detalhe: e serve-o com um coração perfeito. Um coração perfeito. Quando a gente olha para essa afirmação, eu pergunto para você, pergunto para mim, pergunto para ela: quem tem um coração perfeito? Ninguém, nenhum de nós. Nós não temos um coração perfeito, mas no nosso coração habita aquele que é perfeito, que é o Espírito de Deus, que Jesus Cristo mandou habitar no nosso coração. E portanto, esse Espírito Santo de Deus é que nos capacita a vivermos de modo completo, porque perfeito aqui no texto está dizendo de modo pleno, de modo completo. Não a perfeição que um dia nós vamos alcançar, mas no sentido de nós voltarmos o coração inteiramente para Deus e vivermos para Deus de modo que Ele realmente aperfeiçoe os nossos caminhos, de que Ele venha aparar as arestas, que Ele venha tirar aquelas coisas que não são agradáveis a Ele, e que através do poder da Sua palavra, que deve habitar abundantemente em nosso coração, a gente venha viver essa vida plena na presença de Deus. Portanto, Davi, ao recomendar a Salomão, serve-o com o coração perfeito, é que nós temos que ter uma fé íntegra em Deus, para reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E quanto mais perto estamos de Deus, mais reconhecemos quem nós somos, mais de nós mesmos entendemos da nossa fraqueza, da nossa imperfeição, da nossa limitação, de sermos propensos a tropeçar e cair. E então confiamos na graça de Deus, do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor, para nos sustentar na nossa jornada e podemos chegar até o nosso destino, que é o céu. Glória a Deus. Ele acrescenta um outro detalhe também: serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Aqui tem um ingrediente importante. Nós, como pais, entendemos um pouco disso. Quando nós damos orientações aos nossos filhos e que nós dizemos para eles fazerem determinadas coisas, para eles cumprirem determinadas tarefas, para eles realizarem aquilo que nós estamos passando para eles, quantas vezes nós encontramos dificuldades em ser atendidos, em ser obedecidos e vermos prontamente os nossos filhos cumprindo aquilo que nós queremos. E então nós usamos de diversos expedientes, recursos, de todos os meios que é possíveis dentro da nossa, do bom senso, do entendimento da palavra, para convencer os filhos a fazerem o que eles precisam fazer. E a gente percebe que não há uma voluntariedade pronta para todas as coisas. Há muitas coisas que os nossos filhos são prontos, eles nos atendem rapidamente, principalmente quando existe alguma conveniência, quando há algum interesse, quando tem alguma vantagem, ou quando eles esperam alguma coisa. Mas Deus coloca na boca do rei Davi uma instrução para Salomão: serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária. A alma é a sede das nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos, aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que desejamos, o que realizamos, tudo reside na nossa alma.
que é identificada também no coração. Uma alma voluntária, ela tem predisposição para atender os mais altos interesses da vontade de Deus, do seu reino, em favor do seu próximo. Sempre em favor do seu próximo, nunca de si mesmo, porque de si mesmo quem cuida é Deus. Deus é quem assiste, Deus é quem sustenta, Deus é quem guarda, Deus livra, Deus abençoa, Deus dirige, Deus prospera. Aquele que tem uma alma voluntária para servir ao Senhor com um coração perfeito. É isso que Deus espera de nós. E é isso que Salomão orienta o seu filho. Salomão recebe do seu pai Davi essas orientações. E Davi ainda vai um pouquinho mais, quando ele acrescenta também dizendo: o Senhor, porque o Senhor esquadrinha os corações e entende os pensamentos humanos. Essa orientação de Davi tem a ver com toda a experiência de sua vida, o seu relacionamento com Deus. Se nós lemos os Salmos, os primeiros 50 Salmos, no livro de Salmos, nós vamos ver quantas expressões Davi demonstra a respeito desse Deus tão tremendo que conhece o íntimo, o profundo, o escondido, aquilo que está no oculto do coração, e que diante dos olhos de Deus não há nada. Escute, não há nada que você possa esconder aos olhos de Deus. Às vezes você esconde do seu filho, às vezes você esconde até do seu cônjuge, esconde dos seus pais, mas você não pode esconder de Deus. Deus é aquele que está constantemente sondando os nossos corações. Amém. Por isso nós devemos entender o que Deus está colocando diante de nós através do seu servo Davi. Deus esquadrinha os nossos corações. Esquadrinhar é passar um esquadro e verificar parte por parte, todos os cantos, onde não fica absolutamente nada sem ser examinado. E ele entende. Entender aqui é a capacidade de compreender aquilo que está além do que realmente é demonstrado, porque muitas vezes nós demonstramos uma coisa, mas vivemos outra dentro de nós. E por isso nós devemos nos colocar diante de Deus. E era isso que Davi estava falando para Salomão, que durante o seu governo, durante o seu reinado, ele deveria conhecer a Deus, servi-lo com o coração perfeito e uma alma voluntária, porque Deus é aquele que esquadrinha o coração e entende os pensamentos humanos. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, quais as dificuldades da sua casa, com os seus filhos. De uma coisa eu tenho certeza: todos nós somos iguais, todos passamos pelas mesmas lutas. Os filhos são diferentes, mas as lutas e tribulações são as mesmas. Mas nós não podemos desistir dos filhos, nós não podemos abrir mão diante de Deus de viver uma vida com Deus, de modo que influenciemos os nossos filhos a entender de que não há outro caminho melhor para eles trilharem, que não outro, a não ser este, o que nós trilhamos aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Concluindo, ele diz o seguinte: se o buscares, será achado de ti. Se o deixares, ele te deixará para sempre. Às vezes a gente tem dificuldade para refletir sobre esta última frase, principalmente a última parte, porque nós estamos acostumados com uma teologia fácil, uma teologia que torna as coisas mais light, mais tranquilas. Mas não é isso que Salomão está recebendo de instrução da parte de Davi, seu pai. E Davi sabia muito bem disso, porque ele conheceu e conviveu com Deus durante a sua jornada, e ele pôde verdadeiramente entender de que se ele não buscasse a Deus,
Deus não se deixaria achar por ele. Isso chama a minha atenção porque nós estamos vivendo momentos caóticos no Brasil, em que as pessoas não querem saber de outra coisa a não ser se verem livres dessa crise. Às vezes a crise é uma oportunidade que Deus nos dá para nós refletirmos em sua palavra e voltarmos inteiramente para o Senhor, para buscarmos a sua face, para clamarmos diante do Senhor, para derramarmos o nosso coração diante dele e sabermos de que ele é aquele que pode nos dar a resposta às nossas aflições, às nossas angústias, aos nossos temores. Por isso, a palavra de Deus está nos advertindo: se o buscares, você o encontrará. O que você está fazendo? Você está buscando a Deus? Não é apenas no ambiente do culto, no templo, que nós buscamos a Deus. O templo é um lugar de ajuntamento dos membros do corpo de Cristo. Mas como membros do corpo de Cristo, a igreja invisível que está sobre a face da terra, nós podemos invocar o nome do Senhor onde estivermos. Davi invocou a Deus na caverna, Davi invocou a Deus lá no templo, no deserto, em todos os lugares. Ele invocou a presença de Deus de madrugada, de noite, de manhã, ao meio-dia, no cair da tarde. Não havia horário para ele buscar a Deus. A oportunidade era aproveitada. E é isso que nós temos que fazer. Deus está nos dando uma oportunidade nesse momento que nós estamos de isolamento social, já vislumbrando a volta da normalidade com algumas restrições ainda. Nós devemos entender de que é um tempo que Deus está nos dando para refletirmos o que Ele espera que nós façamos. Não apenas como pessoas na sociedade, não apenas como cidadãos, não apenas como aqueles que fazem parte da comunidade local, mas como representantes do seu reino na terra, daqueles que creem que Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas, daqueles que têm fé em Jesus Cristo, para que verdadeiramente, ao abrirmos a nossa boca, a sociedade possa perceber de que há uma diferença entre aquilo que nós estamos falando, daquilo que eles estão vendo. E essa diferença deve ser marcada pelo testemunho de vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se o nosso testemunho não está falando tão alto quanto nossas palavras, nós temos um sério problema. Mas Deus é misericordioso e Ele está sempre nos dando a oportunidade para nós refletirmos na sua palavra e voltarmos à sua presença. Por isso nós devemos atentar para o que Deus fala aos nossos corações nessa noite. Se o buscares, será achado de ti. Deus está esperando ser achado de ti, mas Ele só vai se revelar a você se você buscar. Se você não buscar, Ele não pode se revelar a você. E Ele pode se revelar aí onde você está, na sua casa, no seu cantinho, no seu refúgio. E Ele pode falar ao seu coração. Quem sabe no momento que você inclina a sua cabeça sobre o seu travesseiro para dormir, quando você levanta pela madrugada, ou quando você acorda de manhã, ou durante o dia, fazendo as suas tarefas cotidianas, Deus quer se revelar a você. Por isso é necessário que nós o busquemos. E esse é o tempo que Deus nos dá, e essa é a oportunidade para voltarmos para a presença do Senhor. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos renovar, quer nos fortalecer, Ele quer nos tomar em suas mãos e nos conduzir rumo à vitória que Ele mesmo prometeu para cada um de nós.
A vitória tão esperada, tão desejada para os nossos conflitos, as nossas lutas, as nossas aflições, as inquietações das nossas almas, nossas angústias e temores. Ele está pronto para nos abençoar, mas Ele espera ser buscado por você. Glória a Deus, aleluia. Que o seu coração se incline para esta palavra. Amém, Pai. E que você esteja disposto a buscá-lo de todo o seu coração, voluntariamente, com o coração perfeito. E eu tenho certeza que você verá coisas novas na sua vida da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te renove na graça, Glória a Deus. na unção do Espírito Santo de Deus, no entendimento da palavra do Senhor, Bendito na é o fé nome do em Senhor, Jesus nosso Cristo. Deus, aleluia, Jesus. E assim você seja levado a novas experiências com Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer uma oração por você. Amém. Nós estamos encerrando este momento, mas eu gostaria de apresentar a sua vida diante de Deus. Coloque diante de Deus, neste momento, aquilo que você tem no seu coração. Peça para Deus, aquele que sonda as nossas mentes e nossos corações, para que Ele incline os seus santos ouvidos e escute aquilo que você está colocando diante dEle neste momento. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de meditarmos na Tua Palavra neste tempo, Senhor, tão oportuno. E neste momento, ó Deus, que nós estamos ainda na Tua presença, nós queremos Te pedir que a Tua boa mão, Senhor, venha sobre a vida da Tua serva, do Teu servo. Amém, Pai. Ó Deus, que está enfrentando uma luta, que está enfrentando, Senhor, não apenas, ó Deus, esta crise causada pelo Covid-19, mas um relacionamento estremecido. Ó Deus, uma dificuldade com o seu lar, com os seus filhos, uma dificuldade financeira. Ó Deus, uma dificuldade, Senhor, quem sabe, na saúde, enfrentando alguma doença, algum mal. Ó Deus, não importa, Senhor, o que esteja passando o teu filho, a tua filha, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, venha com a tua mão forte, com o teu braço estendido, Senhor, para abençoar, para visitar, para renovar, para restaurar. Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Deus, estende a tua mão. Poderosos, em nome de Jesus. Que este coração, Senhor, que está abatido, seja fortalecido, seja renovado. Que está desanimado, ó Deus, tenha, Senhor, um novo ânimo. Que está, ó Deus, desesperançado da vida, ó Deus, que venha, Senhor, a esperança da glória dos filhos de Deus, pela Tua palavra ao seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós usamos a autoridade do nome de Jesus Cristo para repreender a enfermidade, para repreender a perturbação, para repreender todo o mal e para repreender toda a obra do diabo. Em nome de Jesus Cristo, venha a Tua bênção, Senhor, sobre estas vidas, sobre estes lares. Amém. E que eles sejam guardados em Teu nome, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Senhor, Pai, estende a Tua mão, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Minha irmã, meu irmão, você que está nos assistindo através dessa live, onde você estiver, glória a Deus. Depois nós estaremos manifestando o nosso agradecimento também àqueles que nos assistiram, àqueles que estiveram um momento conosco, e que Deus continue sobre a sua vida com a sua mão estendida, para te ajudar em todos os momentos e você venha vencer no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoadíssimo e que a graça de Deus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, o amor de Jesus Cristo nosso Senhor, seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E domingo estaremos aqui novamente para o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém, Senhor. Contamos com a sua presença
E se você gostou, e se você foi abençoado, compartilhe. Compartilhe com outras pessoas para que possam receber as bênçãos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.